Olá, bom dia. Cá estamos de novo, uma vez por semana, quando algo nos toca, espero que toquem a vocês também, para a gente falar sobre um tema, mas sempre com o objetivo para pensarmos, homens e mulheres, eu diria até as mulheres, porque nós estamos falando de história das mulheres, desenvolvendo fatos importantes, porque tudo que está aqui, está neste mundo, a história construiu, é um movimento sócio-histórico, é ela que dá sentido à história, que dá sentido ao decorrer do que estamos passando, do momento em que estamos, no sentido social, no sentido colocação, no sentido posição. Então, se a gente falar um pouquinho sobre, estamos falando de mulher, vamos falar sobre o feminismo, não de uma forma chata, conceitual, só para a gente ir discorrendo o pensamento que eu gostaria de passar para vocês. Então, o feminino, quando a gente fala feminino, a gente já se remete à mulher. A mulher parece que aos ovários, ou seja, o gênero humano que possui, que tem o órgão sexual feminino, os ovários e todo o entorno. Atributos pertencentes à mulher. Agora, quando a gente fala feminismo, que é um substantivo masculino, significa a doutrina que preconiza o aprimoramento. Não gosto muito desse aprimoramento, mas e a ampliação do papel e dos direitos das mulheres. É um movimento social de quebra, de hierarquização dos sexos, de reivindicação, igualdade de direitos entre homens e mulheres. Mas é interessante que assim, o machismo e o feminismo pregam a construção de uma sociedade hierarquizada a partir do gênero, ou seja, o machismo, o feminismo, veja, já por aí a gente está vendo que tem algo de conflito, de briga. E a gente pode também dizer que o feminismo começou a se popularizar a partir do século XX, começo do século XX, meados, e veja que já antagonismo, ambivalência. Em 1943 havia uma guerra nos Estados Unidos, não sei qual delas, alguma delas, mas que a Westinghouse, que a gente conhece até hoje, aqui também no Brasil, uma marca famosa, 1943, com a finalidade de levantar a moral dos seus trabalhadores, ela colocou na mídia, jornais, aquilo que cabia no tempo, né? Não tínhamos tanta coisa de comunicação, mas tínhamos, obviamente. Então ela colocou um cartaz em preto e branco que mostrava uma operária como se fosse fazendo um gesto. We can eat, ou seja, nós podemos. Então era a guerra que geralmente foi dirigida a homens irem lutar durante toda a história. Mas, ao invés de eles colocarem como figura marcante, a mulher até está fazendo um gesto de força, né? de possibilidade de ir, nós podemos, we can eat. Então, ou seja, começou a haver um encontro de alguma forma das diferenças, um encontro a ser juntado, a poder estar em juntos.
E o feminismo é interessante, erroneamente, como muitos pensam, é, defende a figura do masculino e feminino, não é isso aí. É um negócio que foi uma ideia de uma ideologia ou que alguns gostam de incitar, assim como nós vemos diariamente na nossa mídia, notícias distorcidas para incitar, para provocar, não uma verdade. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, como muitos pensam, não é uma luta no sentido querer ultrapassar, querer estar em cima, querer estar embaixo, mulher, homem, gênero e tal. Não. É uma posição de busca de possibilidades de estar em igualdade, E também, eu acho que já falei em outras lives, né, outros filmes que tenho feito, o grande boom na história de conscientização, que a gente fala de uma construção social, em um livro foi Simone Beauvoir. Simone Beauvoir, 1940, 1950, escreveu esse livro, O Segundo Sexo, que pôde esclarecer o que aconteceu durante toda a história. Ela vai lá desde dos nossos ancestrais, vai discorrendo toda a história da posição da mulher em relação ao homem e vice-versa, explicando um patriarcado, explicando do porquê do patriarcado, do porquê da dominação, entre aspas, dos homens e a submissão, entre aspas, das mulheres. Há uma historiadora também bastante importante, brasileira, ela chama-se Mari Del Priore, e ela diz assim que, por exemplo, um dos pedaços que ela diz, né, da nossa história, da história das mulheres e homens, que as relações entre o homem e a mulher foram geridas por muitos séculos pela instituição do matrimônio. Então, um contrato onde os pais davam suas filhas em casamento em trocas em compensações financeiras. Então, mais uma vez, a história pode nos ajudar a compreender que contra tantas coisas que nos foram impostas, e também entramos nessa imposição, há o desejo de autonomia e igualdade, há algo que as mulheres estão falando para os homens, ou seja, havia essa dinâmica, mas já não era a sua vontade estar sendo vendida, trocada, não recebia herança, era apenas te dou minha filha, isso lá no mundo oriental. Quem sabe no ocidental também, opa, índios, aí vai longe. Te dou minha filha e por conta disso você me dá um dote. Ou ela leva um dote, mas que na verdade não era tanto dela, não era dela. Aliás, ela não tinha nem direito à herança. Nós estamos falando muito mais recentemente, herança dos pais. E é interessante também, me parece interessante, uma frase, né, de uma filósofa que eu outro dia também falei, Hannah Arendt, que fala, viver constantemente, ela fala muitas frases fortes. Deixa eu voltar aqui. Viver constantemente ameaçada pela morte não é viver. Então, esse ameaçada pela morte é a morte do ser, simbolicamente falando, a morte do ser, estar em vida, mas não ter a sua vontade exprimida, a sua vontade poder ser levantada para os outros. Então, viver constantemente ameaçada pela morte não é viver. Veja, quando a gente fala também historicamente, né? As mulheres, desde os primórdios,
elas prestam muita atenção ao se vestir, ao que manda a moda, ao que dita a moda, é muito ligada a isso. Atitudes que revelam de alguma forma um certo temor. Vou seguir aquelas regras, como é que se postam lá fora, não a minha vontade. E aí a gente vai longe, a gente vai falar de mitos, vai falar de beleza, de cirurgia plástica, algo que eu já, não só eu, muitos já põem em conversas, em discussões, em atualidades de um assunto tão importante, de mudanças tão importantes. Eu penso que as mulheres poderiam se unir mais. Veja, a gente às vezes vai a um chá de cozinha, chá de bebê, chá de mudança de casa, mas é interessante, a gente nunca faz os chás de um mestrado, de um doutorado, um chá pela perda da virgindade, um chá pela menopausa, são ritos, né? Chás em comemoração até a um divórcio, não. A gente faz, isso poderia nos fortalecer a autoestima, que foi tão prejudicada, digamos, que nos prejudicaram e entramos, como poderia ser diferente se a gente começasse a reforçar essa união? Até acho que está tendo essa união, as mulheres estão mais unidas. Mas há algo também em contrapartida, algo que assusta. Assusta. Por quê? Os homens estão assustados. Os homens estão assustados, me parecem, e não generalizando, porque matrimônio, filhos, comprometimento, relação, essa mulher está assustando. Falei muito rápido sobre o discorrer dessas mulheres de agora que estão mais independentes, mais libertas, o feminismo que provocou, que é um grande movimento, mesmo de alguma forma, de algum jeito distorcidas em muitas instâncias. E assim, os homens me parecem um pouco assustados pelas novas tarefas a serem feitas por eles, a serem admitidas também por eles, às vezes até um certo esforço. Então, me parece que está a hora de mudar as regras entre os dois. E eu até gostaria de terminar dizendo uma coisa a ser pensada, dizendo algo a ser pensado. Nós mulheres sempre reclamamos que não somos ouvidas, que eles nos olham, mas não nos escutam. Será que não fazemos o mesmo? Ou pior? Deixo aqui essa questão. São tantas questões, mas esta é mudança de regras. Mudança de regras. E aí? Obrigada.